E os líderes? Quem são? Né? Quem são esses caras? Ou não? Né? Eu vou mostrar para vocês alguns líderes, aspas, que se você fizer uma pesquisa, muitas pessoas apontam essas personalidades que eu vou mostrar para vocês como grandes líderes da humanidade ou que foram grandes líderes. Pode ser dentro daquele contexto teórico que eu falei para vocês da administração, mas dentro de um conceito de liderança, desse conceito de liderança moderno, eu não encararia essas pessoas como líder. Então nós vamos ver cada uma delas. César, Júlio César, tá? Foi o primeiro dos Césares, ok? Depois que ele virou imperador romano, passou a vir aquela ideia dos Césares, né? Todos vieram com esse mesmo nome. Por que eu não encaro Júlio César como um líder? Ele não inspirou a nação como um imperador a segui-lo. Ele veio com o poder das legiões dele, e ele conquistou o poder dos seus soldados, dos seus legionários, porque ele era um grande estrategista, ele era um grande militar. Então ele teve vitórias militares, com baixa perda entre seus soldados, então isso fez ele se tornar popular entre os soldados. E com isso as legiões, os seus soldados passaram a gostar dele, né? E com essa fidelidade dos seus legionários, ele conquistou o poder de Roma. Só que depois ele foi assassinado. Então, por que ele foi assassinado? Porque ele não conseguiu fazer com que as pessoas o seguissem, na verdade, ele tomou o poder. Então, e apontam muitas vezes Júlio César como um grande líder. Eu não considero, então ele tem essa falha. Vocês podem discordar de mim, ok? Depois eu vou abrir um espaço para a gente estar batendo um papo sobre isso. E vocês podem dar suas opiniões. Napoleão Bonaparte. Também alguns colocam como um grande líder. Veja, ele foi um grande general, na minha opinião. Ganhou grandes batalhas. Não todas. Né? Algumas ele perdeu por orgulho. A própria invasão que ele fez da Rússia. Tá? Ele teve outras vitórias depois disso. A questão é que ele não foi um líder, ele inspirou quem queria poder, inspirou quem estava atrás dele ou junto com ele para ter cada vez mais poder. Se a gente for lembrar, ele foi um dos generais que apoiou a Revolução Francesa, que era para destituir a monarquia, e depois ele se torna imperador francês, quer dizer, é meio contraditório. Então, na verdade, ele participou da Revolução, sentiu que precisava de um pulso firme de alguma coisa que comandasse, foi lá e assumiu. Então ele teve poder, mas ele não foi um líder, ele não foi um cara que inspirou. Mas se fala muito de Napoleão. É lógico, ele conquistou quase toda a Europa. Né? Não é numa questão de que ele foi um líder que foi lá e captou as pessoas. Né? Os franceses é óbvio, né? Todo mundo ia bater palma para ele, porque ele estava fazendo a França se tornar um grande país, um grande império. E isso daqueles que fizeram a revolução contra a monarquia, porque não queriam um império, mas tudo bem. Vamos lá. Outro. Alguns vão querer brigar comigo. Lenin. Alguns colocam Lenin também como grande líder. Desculpa, mas não encara ele como um grande líder. Ele foi um oportunista. Ele tinha talvez algumas ideias que ele aproveitou de outros filósofos. Ele pegou um conceito que estava em pauta, aproveitou que tinha um monte de gente satisfeita na Rússia. Nós estamos falando da Rússia de 1917, mas antes disso a Rússia já tinha tido muitos problemas. Tá? A Rússia está ali no meio da Primeira Guerra e perdendo, não tinha estrutura. Existia uma ilusão que a Rússia tinha um grande exército, que a Rússia tinha grande poder militar. Mas alguns anos antes, em 1908, 1904, nessa fase, tá? Eu não vou lembrar exatamente a data, a Rússia brigou contra o Japão. Então, a gente foi falar, o Japão é pequenininho, e houve uma luta entre marinhas, e inclusive uma luta terrestre, e a Rússia perdeu. Ela vinha de uma derrota na época, então não tinha um grande poder militar, eles fizeram uma reforma, mas era mais um balão de ensaio do que realmente algo real. E já existia uma série de problemas de fome, uma série de problemas
já com a ideia da monarquia, mesmo constitucional. Lenin aproveitou disso, aproveitou das pessoas tendo dificuldade, das pessoas tendo necessidade, lançou uma ideia e ele não foi líder. Muitos seguiram ele porque queriam poder, muitos seguiam ele porque tinham desejo de ter poder e, em muitos casos, com medo. Tá? Então, algumas pessoas também tinham medo, porque várias pessoas foram perseguidas durante esse período. Então, eu não considero ele como líder. Um outro, Benito Mussolini. Também se coloca ele como grande líder, porque ele conquistou uma nação. Bom, é o mesmo problema, tá? Benito Mussolini participou da Primeira Guerra, não teve grande destaque. Ele era influente porque ele era um líder do Partido Comunista na Itália. Ele apoiou a guerra porque prometeram para a Itália, quando eu falo prometeram, foi os países que a gente chama de Tríplice Aliança, que era França, Rússia e Inglaterra. Prometeram para a Itália que se ela ficasse do lado deles, ela teria colônias na África e tudo mais. Ao final da guerra isso não aconteceu. Isso revoltou Mussolini e ele começou a fazer um movimento tentando trazer de volta aquele grandeza do Império Romano, ok? Só que óbvio, gente, ele tomou o poder, ele destituiu, então ele deu um golpe, ele teve grupos armados, as camisas pardas, que eram grupos armados que impunham pelo terror a obediência. É óbvio, sempre vai ter alguém que quer aproveitar, sempre tem alguém que vai querer uma lasquinha do poder. Ele teve até um apoio até certo ponto, né? Mas inclusive enganou muita gente com alguns discursos dele, de que era um bom moço e tudo mais. Mas ele não pode ser considerado um líder, mas vocês vão ver gente classificando ele como líder, porque ele tomou conta, foi lá o Dulce da Itália, ok? Próximo da minha lista, Stalin. Também colocam Stalin como um grande líder. Bom, Stalin era braço direito de Lenin, totalmente apagado, não era um cara de grande oratória, então ele não sabia falar, não sabia se colocar, e ele não tinha medo de usar força. Então, quando Lenin precisava de alguma coisa mais bruta, era Stalin que fazia, e quando Lenin morreu, ele sumiu naturalmente. O naturalmente, gente, encara o seguinte: ele tinha os elementos de poder, ele comandava alguns grupos que tinham lealdade a ele porque iam ter poder, e ele simplesmente afastou e matou todo mundo que poderia se opor à sua autoridade. Tá? Fez isso com o próprio povo. Se vocês forem ler, teve uma situação dele contra os ucranianos, que fez eles passarem fome e tudo mais. Então eu não encaro isso como líder, né? A ideia moderna de ser um líder servidor, de você servir, você se dar para os seus liderados, isso não aconteceu. Ele buscou poder, então de maneira alguma a gente pode classificar ele dessa forma, a meu ver. Tá? Mais um, bom, esse é famoso, Hitler. Tá? Também, pô, Hitler como líder, professor? Na pesquisa que eu fiz, algumas pessoas colocam Hitler como líder. Bom, pelo mesmo motivo que eu citei dos dois últimos. Ele também não concordou com a situação política do país dele, da Alemanha. Ele tinha grupos armados sob seu controle. Diferente de Stalin e como Mussolini, Hitler tinha uma grande oratória, ele sabia falar, ele sabia se colocar, ele sabia falar para, aí sim, inspirar a plateia que ele estava falando. Ele tomou autoridade, depois que ele tomou autoridade, ele tomou o poder. Então ele tinha grupos armados sob seu comando. Ele se inspirou muito em Mussolini, no fascismo italiano, com algumas diferenças. Então ele tinha também o grupo dele de camisas pardas inicialmente, e depois ele montou um outro grupo um pouco mais pesado, que eram as SS, que eram de fardamento preto, mas toda a finalidade era manter o controle social. Próximo, Churchill. Vejam, você fala assim, mas Churchill não foi um grande líder? Gente, Churchill foi o cara certo no lugar certo, no momento certo, mas dizer que ele foi um líder, não. Ele pode ter sido um grande estadista, que é diferente. Então ele era um cara que tinha autoridade, soube usar a sua autoridade,
E num momento certo, que era no começo da Segunda Guerra, ele soube usar essa autoridade para fazer o país dele sobreviver. Mas ele não foi um líder. Tanto que depois que passou a guerra, depois que ele saiu, ele é conhecido na história pelo papel dele, mas depois disso ele simplesmente, não vou dizer que foi esquecido, mas foi sendo apagado, né? Então, ele não foi um líder, apesar de ser um cara certo naquele momento. Ele foi um cara certo, foi um estadista, foi uma grande autoridade, mas eu não encaro como um grande líder. Erwin Rommel, ele foi um grande general, mas não um grande líder. Ok? Como general, não tenho o que discutir. Ele inspirou os seus soldados porque ele fazia com que morressem poucos. Então, lógico, né? Um soldado que está lá, vê que o seu general se preocupa com a vida dele, ele acaba gostando do cara. Era um cara respeitado, né? Ele foi um grande general. Foi um cara que ganhava grandes batalhas, mas não foi um líder no sentido de inspirar as pessoas a seguirem. Outro nesse nível, concorrente dele, George Patton, General Patton. Era um brilhante general, tá? Extremamente audaz como general. Teve muito sucesso, mas não era um líder inspirador, no sentido de, ele vai fazer com que as pessoas sigam. Ele tem um problema que ocorreu durante a campanha dele na Itália. Ele tinha a mania de visitar os hospitais de campanha. E quando ele visitava os hospitais, ele ia lá porque ele falava que o soldado que se feriu em combate devia ser homenageado. E num dos hospitais que ele visita tem um rapaz com problemas de nervo, né? A gente está falando de Segunda Guerra, não se conhecia aquela ideia do estresse pós-traumático, mas ele encara que aquele soldado era covarde. E ele dá um stab-F no cara na frente de todo mundo. Isso fez com que ele ficasse de molho durante um bom tempo. Isso não é uma atitude de liderança. Isso já mostra que ele não era um líder, apesar de ser um excelente general. Ok? Então vejam bem, olha a diferença. Ele é um grande general, mas não era um grande líder. O outro na mesma linha aqui, Montgomery, forma o trio. Eles sempre viveram em conflitos aí, né? O Montgomery, ele gostava de holofote. Então, vocês estão vendo ele com uma boina, ele sempre mudava os badges que a gente fala na boina, algumas só para destacar alguns regimentos. Ele adorava a mídia. Patton também. Então eles viviam disputando mídia. Os soldados gostavam dele, a Inglaterra gostou dele porque ele é um cara que quando lutava, ele ia pro ataque quando ele tinha certeza que ia ganhar. Então ele era um cara muito demorado, muito seguro, mas ao mesmo tempo perdia muito pro ímpeto do Patton. Você vai ver pessoas falando, apontando ele como líder. Não, ele foi um grande general, ele foi marechal até, mas ele não foi um líder. Mais um, Che Guevara. Tem gente que vai brigar comigo de novo aqui. Não sei aonde põe que ele foi líder revolucionário, foi um líder disso, líder daquilo. Primeiro, ele não liderou nada. E entrou no barco da Revolução Cubana porque era bacana. O que ele gostava, na verdade, esse é outro que eu classifico como um psicopata, ele gostava de matar. Então ele levava, quando ele foi um das autoridades de Castro, ele levava todo mundo para o pelotão de fuzilamento, matava um monte de gente. Tem áudios dele na ONU dizendo que ele fuzila mesmo e vai continuar fuzilando. Então, ele não inspirou ninguém. Só um monte de gente que não sabe o que realmente é história e não sabe o que ele fez, que adora botar ele na camiseta dizendo que eu sou um revolucionário. Mas ele não foi líder e nunca vai ser, em nenhum momento, né? E o outro, né? Mandela. Aqui eu vou arrumar outra briga, né? O Mandela não foi líder? Não, gente, desculpa, mas não foi. Mandela, ele foi um revolucionário nos seus tempos de jovem. Revolucionário do tipo de quem não quer o que eu quero tem que ser morto. Então, o grupo dele era sanguinário. E como ele ficou preso muito tempo, ele repensou a forma dele de atuar. E aí, quando ele saiu da cadeia, ele atuou de forma política,
e simplesmente ele se aproveitou de uma situação de um povo que realmente já estava desgastado e cansado. Não, né? A África foi talvez o lugar que mais segregação racial existiu, África do Sul, tá? Então ele aproveitou desse momento e assumiu um posto. Então ele seria uma pessoa que aproveitou a autoridade. Ele inspirou, não, desculpa. De novo, se você fala que as pessoas seguindo o que ele queria porque já estavam revoltadas é liderança, então eu tenho que considerar o Marcola do PCC como um grande líder, né? Porque todo mundo lá que está lá segue o que ele pede, ok? Então também não. Então esse é o rol das pessoas que eu coloco, que algumas mostram como líderes e eu não considero. Então, tá? Um abraço, gente, e fiquem com Deus.